Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, agora sim, eu e o Felipe estamos aqui para poder dar continuidade aí na lição da Escola Sabatina. Vocês sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a misericórdia de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Muito obrigado aí por vocês que têm nos apoiado, que têm compartilhado nossos vídeos, que têm feito a sua inscrição aqui no nosso canal, tá? De coração, Felipe? A gente agradece a cada um de vocês aí, tá? E Felipe, sem muitas delongas aí, vamos... O que nós vamos falar hoje aí da lição? Vamos continuar na nossa semana, né? Nós começamos esse vídeo com 99 inscritos, hein? Por pouco já nem ia falar só no 23 aqui já, né? Provavelmente amanhã, nos próximos vídeos aí, a gente já vai ter aí, né? Verdade. Se você não se inscreveu e tá vendo esse vídeo, se inscreve então aí pra gente ver e ouvir também o Salmo 23. Vamos lá então? Antes de nós começarmos nosso título, quero convidar você que está em casa, você que está nos assistindo, a nós falarmos com Deus para que Ele possa estar presente nesse momento aqui também. Tá certo? Vamos orar? Vamos orar. Feche os olhos então, Reginaldo vai orar para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos pedir a bênção do Senhor neste momento para o estudo da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração para que possamos entender a Tua vontade, Senhor. Abençoe a minha Felipe, abençoe também os nossos ouvintes. Que a graça do Senhor alcance cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda-feira, 29 de março, aniversário de Curitiba, a cidade onde estamos gravando, né? Parabéns à cidade em si, aos habitantes que tanto merecem uma consideração especial, uma cidade tão maravilhosa que eu pelo menos gosto bastante. Vamos lá então, o título da lição de hoje é A Imagem do Criador. Será que ele tem um canal de televisão? Deus? É, a imagem do Criador? Eu acho que deve ter, né? Vamos ver na Bíblia, porque é lá que responde todas as nossas questões, né? Imagina a televisãozona de Deus, né? Ou então, smartphone, canal Deus, assim, com os logos bem embaixo ali. Abra sua Bíblia lá, vamos lá, pegue sua Bíblia, se não puder, já sabe, né? Só ouça ou visualiza aí que a gente sempre coloca o verso para você. Gênesis capítulo 1, versículo 27, começamos o comecinho da Bíblia, da criação de Deus, criação maravilhosa, criação perfeita de Deus. Então vamos lá para a leitura, Lembrando, se você não pode aí, talvez você esteja no trânsito, não tem condições de ler, de abrir a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente aí que vai dar certo para você entender o que Deus quer passar para nós. Diz assim o texto bíblico: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Perceba que neste verso ele repete duas vezes como se tivesse escrito o homem, criado o homem. Nós temos que entender duas vertentes. Nós temos aqui o homem criado como humanidade. Então Deus criou a humanidade através do ser humano. Até então ele não era o homem, ele era o ser humano. Tá? E depois ele criou homem e mulher os criou. Então Adão ficou como o homem. Tá? Então é por isso que nesse verso ele repete: Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem os criou, homem e mulher os criou, tá? Então, a primeira vez é o homem como ser humano. Ele criou a humanidade e depois que ele fez Adão e Eva, Adão se tornou o homem. E a Eva ficou com uma mulher. Ok, pessoal? Fica bem claro aí. Exatamente. Vamos responder a nossa pergunta. Diz assim: o que significa o fato de Deus ter nos criado à sua imagem? Em que sentido somos feitos à sua imagem? Nós temos duas alternativas aqui na lição. São elas: a primeira, somos semelhantes a Ele, pois temos a faculdade do raciocínio. Essa é a primeira. E a B, a segunda, diz assim: somos feitos à sua imagem apenas na aparência física. Qual é a resposta, Reginaldo? E agora, hein? Difícil essa, hein? Mas eu acho que é a letra A, é a primeira. É a primeira? É a primeira. Nós somos aí... raciocínio, porque a gente raciocina, tá? Mas por que não é a B? Nós somos feitos à imagem dele, na aparência física, sim. Então, mas é que assim, a pergunta fala com relação a apenas na aparência física. Nós também temos aí feições de Deus, mas nós somos os únicos seres criados por Deus que tem a capacidade de raciocinar. Então nós somos os únicos aí que Deus deu esse dom, digamos assim, de poder raciocinar como Deus, Deus, assim como Deus raciocina para criar as coisas, Deus também dotou os seres humanos
dessa capacidade. Exatamente. Por isso que a B fica incorreta, pela palavra apenas. Se nós tirarmos apenas, ficaria correta. Tá certo? Vamos lá, pergunta 2.2. Vamos lá. O Senhor também fez outras coisas à sua imagem? Será que ele fez? Ou só o ser humano mesmo? No relato do Éden, somente os seres humanos. Só o ser humano. Somente os seres humanos. Mas e que isso revela como condição única? Você já deu o spoiler ali, que é o raciocínio, né? Quais as lições a gente pode tirar disso? Qual que foi essa diferença que Deus fez aí? Na verdade a gente pode tirar como lição, e também até algo que deixa a gente até feliz com relação a tudo que Deus fez, porque a gente percebe ali que Deus criou os seres humanos dotados, né, de poder raciocinar, coisas que as outras criaturas que ele criou não têm, e também Deus deu a capacidade ali dele cuidar de todas as coisas que ele fez. Então Deus entregou nas mãos dos seres humanos ali essa questão de cuidar também dos outros animais e tudo mais ali. Exatamente. Então, ali na 2.3, diz assim: o que mais no relato da criação diferencia o ser humano das outras criaturas feitas por Deus? Então, nós vemos aqui, igual como a Renato comentou agora, que a primeira coisa é o raciocínio. Outras coisas que nós podemos ver também é que Deus fez com suas próprias mãos. Ontem eu comentei, usei até a minha mão aqui, para dizer que a gente pode fazer com as mãos. Deus nos criou com a sua mão, né? Ele nos formou através do barro ali, né? Diferentemente das outras criaturas. Porque as outras criaturas, Deus falou e elas passaram a existir. Então Deus disse, vou fazer o cachorro, vou fazer o elefante. O ser humano não. O ser humano ele formou. Deus moldou ali com as suas próprias mãos. E sem contar que Deus falou, seja criado animais terrestres, aquáticos, mas não deu nome. Sim, deu nome foi Adão, que essa é a diferença. Isso é bom, importante para a gente lembrar, porque realmente quem deu os nomes aos animais foi Adão aí, uma ordem de Deus. Agora você imagina, nós estávamos comentando aqui, você imagina para você escolher o nome do seu filho ou o nome do cachorrinho, demora muito tempo, escolhe um, escolhe outro. Agora Adão teve uma grande missão e com perfeição ele realizou, né? Porque foi muito rápido, em um dia, no 6º dia, ele fez todas essas coisas, né? Para ver como é que era a capacidade mental que tinha Adão, né? De olhar e ver. E interessante que a gente olha até hoje os animais e a gente olha aquele nome e a gente diz assim, poxa, aquele nome é perfeito para aquele tipo de animal. Você olha para o cachorrinho, você não consegue dizer assim, não, esse aqui não podia ter sido gato. Você olha para o elefante, esse aqui não podia ter sido leão. Os nomes foram perfeitamente para cada espécie. Exatamente. E nós imaginamos Deus como um ser humano criando, moldando o ser humano também, criando outras coisas, mas ele não ficou lá em cima, né, com um raio, né, criando as coisas. Ele veio aqui na Terra e falou. Mas nós devemos lembrar também que além dele ser da aparência humana, ele também é um ser espiritual. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4, versículo 24, ele vai falar mais sobre isso, esse ser espiritual que é Deus. Porque nós imaginamos exatamente esse Deus criando, mas não só um Deus de carne e osso, mas também um Deus com aparência espiritual. Tem muitas pessoas que acreditam assim, igual os deuses gregos da antiguidade, lá que eles acreditavam que ele ficava lá no seu trono, olhando aqui para as coisas, e uma varinha de condão, né, fazendo as coisas, criando as coisas. A gente vai ver durante todo esse trimestre aí, né, o Felipe falou um pouquinho antes sobre os Salmos, lá como Deus criou as coisas, né, como que Deus falou e tudo veio existir. A gente vai ver lá Hebreus, né, também que você mencionou ontem. E agora aqui em João 4, versículo 24, diz o seguinte, Jesus aqui falando, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que a nossa natureza física, o nosso eu, né? O você, o eu, o nós aqui, nós somos de alguma forma, seja mental, seja física ou seja espiritual, refletimos de alguma forma a imagem do nosso Criador. Você pensa assim, nossa, mas aquele tiozinho ali ou aquela tiazinha é meio, né, feinha, vamos dizer assim, né? Eu não sou perfeito, eu sou feio, né? Então, nossa, mas como pode ser a imagem de Deus, né? Eu não puxei a imagem de Deus, né? Puxei um pouquinho do mental, do espiritual, né? Por isso que tem aquela música que diz assim, aos olhos do Pai. Isso, exatamente. Claro que foi o pecado que deteriorou tudo isso, né? Mas nós somos feitos realmente à imagem e semelhança de Deus, tanto no espiritual, quanto no mental e quanto no físico também. Então é isso aí, né? Então a gente tem que lembrar sempre, né, que Deus, ele é um ser espiritual, ele tem aí a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo,
conhece todas as coisas, ele está à frente do tempo, né? Porque Deus criou o tempo, né? Então ele está à frente do tempo. E ao mesmo tempo nós podemos imaginar um Deus, né, na nossa forma humana, né, um Deus ali que tem as suas características, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando como que Deus é, né? Então quando hoje você olha para a humanidade, né, você pode ver Deus sendo refletido ali, porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Exatamente. E também a singularidade da mente humana, ou seja, só esse raciocínio lógico, é o que torna possível o nosso relacionamento com Deus. É por isso que toda a criação, né, como as árvores, os animais, não podem ter esse relacionamento direto, porque eles têm o raciocínio, mas não como o raciocínio lógico como a gente, vai ter o instinto, né? Por isso não podem adorar a Deus assim como nós podemos louvar e falar, tirar da mente e deixar fluir nas palavras esse relacionamento tão bonito e tão gostoso com Deus. Essa foi uma das coisas que nos diferencia do restante da criação, né? Que a gente tem essa capacidade de se relacionar com Deus de forma racional, né? A gente pode conversar com Ele, coisa que os outros seres criados não podem. Exatamente. Bom, nós temos também que Deus criou a mulher, né? Mas ela criou um pouco tempo depois, vamos dizer assim. Criou primeiro o homem e no mesmo dia, mas depois veio a mulher. Mas tanto o homem quanto a mulher, elas compartilham um incrível privilégio de ter sido feitos à imagem de Deus. Então não é só o homem Adão que foi feito. Eva também foi feita. Mas ele explica por que ele tirou então a costela de Adão. Interessante, né, Felipe? A gente notar, né, isso aí fica aí uma lição para nós homens. Deus não tirou a mulher da parte de baixo para não deixar ela como se fosse inferior. E também não tirou da cabeça para que ela também não fosse superior ao homem. Mas Deus tirou ela da costela do homem para que ela pudesse ser a nossa ajudadora, ficasse do nosso lado, né? Então, essa questão aqui, Deus é sábio até nisso, porque daí Deus tira ela do seu lado para que ela fosse a sua companheira. Como dependência, né? Ambos são feitos do mesmo material, tá? Não é porque Deus tirou a costela de Adão, mas a costela também veio do barro, do mesmo barro que ele formou a Eva. Ele só fez essa comparação, ele tirou a costela para dizer que um depende do outro, um ajuda o outro, um seja companheiro do outro. Bom, eu vou até trazer aqui, né, nós estávamos conversando com o Felipe aqui antes, existe uma tradição judaica que fala ali que Eva não teria sido a primeira mulher, mas sim a Lilith, né, que teria sido a primeira mulher criada juntamente com Adão, né? Isso daí é uma tradição, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Isso aí é uma tradição que existe lá no povo de Israel, que essa mulher teria sido criada e ela teria sido expulsa do jardim, justamente porque ela tentou dominar, sobressair, né, ou subjugar ali Adão, querendo ser maior do que Adão. Então, por isso, nós entendemos hoje que nem o homem está acima da mulher e nem a mulher está acima do homem. Nós estamos no mesmo nível. Exatamente. Eu vou ler agora um trecho do livro Patriarcas e Profetas, da Ellen White. Ele vai ficar na descrição abaixo, tá? Se você não conseguir acompanhar agora, você pode copiar, vai estar ali embaixo escrito a questão sobre homem e mulher, tá bom? Confere comigo então. Diz assim: o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, está entre aspas, tá? Já voltamos nesse assunto. Alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condição de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e em companheirismo. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, como nós comentamos, significando que não haveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Então, nem ela poderia querer dominar Adão e nem ele poderia pisar-se como Eva sendo inferior a ele. Tá certo? Ambos são iguais. Mas nós temos muitas perguntas que não são respondidas, que a gente não consegue responder. A mente humana é tão pequena agora, devido ao pecado, tão vazia, tão cheia de dúvidas, que algumas questões ficaram no mistério. E esse mistério de Deus, só lá no céu mesmo vão ser respondidos, né? Lembrando aí, né, que tem coisas aí, que se você tiver alguma dúvida, faça aí o seu comentário, pergunte aqui no canal, desce embaixo nos comentários e pergunta. Mas aí, como disse o Felipe aqui em Deuteronômio 29, Moisés disse o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Então,
tudo aquilo que Deus já deixou revelado aqui na sua palavra. Isso aí hoje nós temos a condição de entender. Existem coisas que somente na eternidade que nós vamos entender, que é com relação a tudo isso. Por que que Deus não fez a Eva junto com Adão? Por que que Deus já não fez ela do barro junto? Todas essas perguntas aí são coisas que nós vamos ter que perguntar para o Senhor naquele dia. Exatamente. Mas, enquanto o Senhor não vem, nós ficamos aqui estudando a lição e esperamos você amanhã para continuarmos esse assunto sobre a humanidade e a criação de Deus. Então tá certo. Um abraço, pessoal. Até amanhã, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Oh, 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 ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade
jardim da inocência.